Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Vanessa Monteiro do canal Orquídeas e Natureza e hoje nós vamos falar de substrato. Eu vou falar um pouquinho para vocês do substrato que eu uso, que tem obtido sucesso aqui no meu cultivo, tá bom? No meu cultivo tem dado certo. Eu gostaria de começar o vídeo mostrando essa belezinha aqui para vocês. Olha só a curiosidade, gente. Uma plantinha, uma irmã dela, é de uma cor e a outra, lógico que as duas são amareladas, né? Mas vocês podem ver a diferença na tonalidade. Essa aí é bem mais amarelada. Ela chegou para mim em botões pelos correios, então eu acredito que isso tem influenciado na coloração dela. Mas ficou bem diferente, tá vendo? Mas é linda de qualquer maneira. Depois eu vou fazer um vídeo específico dela. Bom, pessoal, muitas pessoas me perguntam sobre os substratos que eu uso, os mais indicados. Isso aí vai depender da região de vocês, entendeu? E da disponibilidade de vocês também regarem a planta a cada 2 dias, todos os dias. Aqui vocês podem ver, parece que eu só uso musgo, né? Mas não, a gente afastando o musgo aqui, podemos ver que embaixo, ó, a maioria do substrato é brita. Então, assim, eu posso dizer que 70% do meu substrato é composto de brita. Eu coloco alguma coisa de casca de pinos, um pouquinho de carvão, uma casca de pinos, e o musgo eu coloco sempre por cima para poder reter um pouco a umidade. Porque se a gente coloca só na brita, mesmo molhando todos os dias, ainda corre o risco da planta desidratar um pouco. E a gente pode ver aí, ó, bons resultados, raízes, brotinhos novos. Essa minha Celogene pandurata tá com 2 brotos novos. Elas estão gostando bastante. Estão molhadas assim porque ontem eu adubei e hoje o tempo está nublado, ainda não abriu o sol. Vocês podem ver, como o meu orquidário, o meu cantinho aqui é aberto, eu preciso fazer um substrato bem drenado. Se eu colocar um substrato com muito musgo no meio do substrato, pode ser que apodreçam as raízes das minhas plantas. Então eu tenho que trabalhar com um substrato que tenha bastante aeração, seja bastante aerado, e o musgo fica só por cima. Vocês podem ver que o musgo molhado, ele a umidade na raiz, pode ver que a raiz está mais verdinha. E se começar a chover muito, entrar numa estação muito chuvosa, é só retirar o musgo por cima, que vai ficar só a brita e não tem risco de fungos, né? Ou melhor, diminui o risco, porque risco sempre vai existir, né? Toda planta está sujeita a pegar algum tipo de doença, infelizmente. Então a gente tem que observar todos os dias. Olha só, gente, que gracinha as raizinhas dessa planta, dessa catleia. Pode ver que é brita, musgo, essas bolinhas aí são mesmicida. Ó, no meio dos bulbos dá pra ver as raizinhas. Elas gostam muito desse substrato aqui, mas como eu falei, né? Olha só como que as raízes estão bem verdinhas. O musgo garantiu a umidade no vaso para que elas pudessem ficar verdinhas. Mas assim, geralmente de 2 em 2 dias já dá para molhar. Esse musgo seca bem rápido. É porque eu molhei, eu fiz a adubação ontem à noite e agora pela manhã eu tô fazendo a filmagem e eu acredito que tenha chovido à noite, porque o chão tá um pouco molhado. Por isso que ele está assim, bem úmido, mas geralmente de um dia para o outro já seca bastante. Brotinho novo. Essa planta eu exagerei um pouco no vaso, mas tudo bem. Essa valqueriana já é diferente, o cultivo dela ela gosta mais de tronquinho, toquinho. Esse é um angraé com sesqui pedale, que tá no cachepô, mas também tem brita, musgo. Tá vendo? Essa outra plantinha também tá com um broto muito bonito. Nessa tem um pouquinho de isopor, vocês podem misturar também um pouquinho de isopor, às vezes para render, né? E a brita é um substrato que você acha em qualquer lugar, né? Casa de construção, é um substrato muito barato. Às vezes você não tem acesso aos mix, casca de pinos, essas coisas. Vocês podem usar. Até nas phalaenopsis eu uso. Olha que bacana aquelas que eu fiz até um vídeo, vou colocar no final, que eu plantei na moringa.
Elas dão raizinhas, só que uma dica que eu dou é não manter sempre a moringa cheia, tá? Porque senão o musgo nunca vai secar. Então, assim, você pode encher, deixar um dia, depois você tira, deixa 2 dias sem água e vai borrifando. Essas daí são as do toquinho, estamos aguardando o desenvolvimento, estão recém-plantadas no toquinho de Sansão do Campo. Espero que enraizem logo. Olha só, a da moringa, ela já tá começando a criar um limozinho ali na parte que fica mais úmida. Às vezes eu coloco só um pouquinho de água, mas o musgo eu sempre uso borrifador quando ele tá seco, tá? Ele não pode ficar direto molhado. As raizinhas procuram, tá vendo, a umidade, mas não pode deixar o musgo sempre molhado, porque senão apodrece. Aqui a gente pode ver, né, hastezinhas de possíveis florações agora na primavera. Elas resolveram acordar para a vida. As minhas phalaenopsis acordam para a vida no, inverno, né? Parece que elas tomam um choque de realidade e começam a emitir haste floral. Menos essa grandona aí que tá quase pulando do vaso, até agora não emitiu haste floral, já deve ter uns 2 anos. Mas eu queria mostrar aqui para vocês que eu também faço outro tipo de uso de substrato. Tem aí os chips de coco, não recomendo, mas eu plantei aí, então eu só vou trocar daqui 1, 2 anos, e aí eu já não vou mais usar o chip de coco. Nesse caso, vocês podem ver que retém muita umidade, mas eu não coloquei musgo no vaso justamente por isso, e o vaso de cerâmica ajuda a secar mais rápido e tá dando certo. Então, assim, eu vou falar para vocês, não tem um substrato ideal, vai depender da sua região, se é úmida, se não é, e principalmente lugares muito úmidos seria interessante usar só a brita ou só o carvão. Lugares temperados, tá vendo? Você pode misturar. Eu gosto sempre de colocar o musgo por cima, porque se eu começar a ver que tá ficando muito úmido, que as raízes não estão secando, é só tirar. Se colocar no meio do substrato, vai ficar difícil, vai ter que replantar. Aí eu gostaria de mostrar para vocês a minha linda Denphal, ou Dendrobium híbrido, né? Denphal é o nome popular, que está começando a abrir. Depois eu vou fazer também um vídeo específico. Eu sempre faço um vídeo próprio para cada floração, ainda que seja, né, a plantinha mais singela que for, eu sempre faço. Mas essa lindona aqui ainda não abriu todos os botões ainda não abriram todos, né? Então, quando abrir, eu vou fazer um vídeo específico dela, dando dicas, mostro melhor o meu cultivo, o substrato e tudo mais. Mas já dá para dar uma prévia de como ela é linda, olha. É uma Denphal super diferenciada, né? Eu achei ela linda, ela tem, parece que um veludinho no labelo. Aqui estão as mudinhas. As mudinhas normalmente precisam de um pouco mais de umidade, mas o substrato que eu uso é o mesmo. Eu só vejo assim que pelo tamanho do vaso ele seca mais rápido. Então quando o musgo seca eu já venho com um borrifadorzinho e já borrifo. Então, gente, não tem segredo. Vocês têm que olhar a planta de vocês todos os dias, porque vamos supor, tem um vaso de barro que vai secar mais rápido, tem o cachepô que vai secar mais rápido, o toco. Então, essas plantas que estão no toco, cachepô, vaso de barro, que secam mais rápido, o ideal é você dar uma borrifadinha entre uma rega e outra, porque eu sempre rego de mangueira, eu gosto de lavar bem o substrato para tirar os sais das adubações e tudo mais, mas vocês têm que observar, e no intervalo dessas regas de mangueira, vocês podem borrifar algumas plantas que estejam mais ressecadas. Essa é a Twinkle, ela é muito boa para plantar assim em cachepô. Olha só, gente, 3 projetos de botões saindo ali, mais umazinha. Vai vir uma floraçãozinha modesta, mas é a primeira floração aqui, então tá de bom tamanho já florescer. Ainda que fosse uma, eu já estaria muito feliz. Uma Cattleya aurantiaca Miami, ela é da amarelinha, né? A normal é a vermelhinha. Gente, um dia eu postei no meu grupo essa planta aí, alguém tomou um susto, falou, nossa, eu falei, gente, calma, não é doença. O Catasetum, ele entra em dormência, como eu falei no vídeo anterior, eu também vou deixar aqui no card. Ele entra em dormência, é normal caírem as folhas, fica amarelo, cai,
mas logo depois ele brota novamente com novas folhas para dar flores. Vocês podem ver, tá bem pequenininho o começo da brotação. Esses catacetos eu fiz o vídeo, mostrei a brotação. Eles gostam muito de umidade. Esse aí eu vou precisar colocar um pouquinho mais de musgo, porque está na fase de crescimento e eles gostam muito de umidade nessa fase, para poder encher bem o bulbo e dar uma floração bacana, tá? Adubação também, principalmente. Esse daí também é outro que está entrando em dormência e já está saindo outro broto. Olha as raizinhas aéreas. O cataceto é interessante, né? Que ele solta raízes aéreas e raízes mais grossas que se fixam no substrato. Já tá saindo um brotinho novo. Olha, essa aqui ainda tá florida, gente, já tem mais de 15 dias florida, linda, que é a minha Lodigese cerulensis. Ela é quase alba, né? Ela é alba olhando assim, ela só é cerulensis porque atrás ela tem umas pintinhas azuis bem leves. Queria mostrar pra vocês, gente, olha essa folha, tá vendo? Vermelha. Muita gente se assusta, acha que é fungo, corta. Mas, gente, não é fungo, é porque é uma planta pintadinha, tá vendo? É uma BLC dúriga, e a dúriga é toda pintadinha. Então, geralmente as plantas pintadinhas, as folhas, os brotos novos, geralmente ficam pintadinhos. Então, ó, não é toda planta que tá pintada que tá com fungo, vocês têm que saber diferenciar. Essa aqui também, olha, para vocês saberem se é fungo ou não, provavelmente, quando for fungo, vai estar amarelado, entendeu? E não só com essas pintinhas lilás. Essas pintinhas são super normais. Olha que lindo esse meu Grammatophyllum, que chegou recente aqui em casa. É quase uma árvore. Tô muito feliz com esse Grammatophyllum. Sempre quis ter. É o citrino. E essa daí é um híbrido, né, de calante com a Phaeus calante kryptonite, ou kryptonita, se eu não me engano. É normal as folhas amarelarem, né? Bom, aqui a gente já pode encontrar nessa estação uns brotinhos, né, de floração nos dendróbios, nada muito significante, mas encontramos alguns, isso já é importante, né? Aqui uma visãozinha geral da minha mesa, que antes eu conseguia colocar as plantinhas aí para fazer vídeo, agora já não tá cabendo mais. Isso é muito bom, viu, gente? Não tô reclamando, não. Olha só, tem algumas plantas que precisam de mais umidade, que é o caso dos Bulbophyllum, tá vendo? Então, no Bulbophyllum eu coloco sim um pouco de musgo misturado no substrato, não só por cima. A Celogene também. São plantas que precisam de mais umidade, então a gente tem que procurar conhecer cada planta para poder adaptar o substrato, tá? E como a Brita, as minhas bebês mandinhas, e como a Brita ela é um substrato inerte, você não precisa trocar, a não ser que sua planta esteja pulando do vaso, você precisa fazer o replante. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje, né? Eu gostaria de pedir que vocês deixassem um like, que o like é muito importante para o canal, o YouTube entende que o vídeo é relevante e divulga para mais pessoas. E se você ainda não for inscrito, te convido a participar, né, desse canal Orquídeas e Natureza, que a gente está sempre publicando e divulgando vídeos de orquídeas, florações, cultivo, orquidários. Então venha fazer parte dessa família, se inscreva, ative o sininho das notificações, tá joia? Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Aguardo vocês lá!